Alô, galerinha do ListMed. E aí, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Roland Lavigne, eu sou médico, intensivista e ultrassonografista. Esse canal aqui é voltado para o estudante de medicina, para você que está fazendo prova de residência médica, para você que está revalidando o seu diploma e também para você, colega médico, que quer aprender um pouco mais desse conteúdo de urgência e emergência, tanto no pronto-socorro como na UTI. Beleza? Então, o tema de hoje, galera, é um tema assim bastante especial que todo mundo precisa saber, que é o suporte básico de vida, não é? O famoso BLS, Basic Life Support, que a Sociedade Americana de Cardiologia criou no sentido de que possa ajudar não somente os profissionais de saúde, como qualquer cidadão a salvar uma vida, tá certo? Então, eu quero dizer aqui que essa aula é também para o cidadão comum que pode se deparar com a parada cardiorrespiratória no meio da rua e o que fazer, tá certo? Então, de maneira muito pragmática, muito prática, muito simples, nós vamos passar aqui para vocês os 5 passos para você ajudar a salvar uma vida, tá certo? Então, vamos lá. No passo 1, tá certo? No passo 1, nós temos aqui a questão da segurança. A segurança da cena. Você não pode ajudar a salvar uma vida se você não tem segurança para você mesmo. Ou seja, como é que você vai salvar uma vida num paciente que está em parada cardiorrespiratória dentro do fogo? Como é que você vai salvar uma vida num paciente que está caído numa via pública e que os carros continuam em alta velocidade? Como é que você vai salvar uma vida num num desabamento onde você não tem ainda a convicção de que não vai ter mais ainda desabamento? Tá certo? Então, a primeira coisa é você observar a segurança da cena, porque se você não observa a segurança da cena e você vai tentar ajudar a salvar aquela vida, você poderá ser a próxima vida em parada cardiorrespiratória. Portanto, observar a segurança da cena é uma das coisas mais fundamentais. Uma vez você se sentindo seguro para ajudar aquela pessoa que está caído, existe aqui no passo 2 a pedido de ajuda. Você precisa, no seu primeiro momento que você vê uma pessoa caída na via pública, no aeroporto, no supermercado, tá certo? Na rodoviária, você no shopping center, você precisa pedir por ajuda. Por favor, peça ajuda, ligue para o SAMU, que nós estamos aqui com emergência, tá certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir ajuda. E a pessoa que estiver mais próximo de você, o seu familiar, o seu amigo, é essa pessoa que você vai pedir para ligar para o serviço de emergência, no caso o SAMU, e se você estiver num ambiente, por exemplo, no aeroporto, que tenha ajuda, você vai pedir para chamar esse serviço. Nos shopping centers, geralmente existe serviço de saúde, então você vai pedir para chamar o serviço de emergência do shopping center. Em alguns supermercados existem também rodoviária, em aeroportos. Então, pedir ajuda é o primeiro passo. O passo 2B é você checar se aquele paciente é arresponsivo. O que é isso? É aquele paciente que não responde. Meu senhor, minha senhora, de maneira firme, sacudindo ele. Meu senhor, minha senhora, você me ouve, você me escuta. E nesse momento você está já verificando se ele está respirando, tá certo? Então, se ele é arresponsivo, significa que ele já é um paciente grave, ou seja, muito grave. E você vai tentar checar o pulso central, geralmente esse pulso aqui a gente checa, o pulso carotídeo. Na maioria das vezes, tá certo? Às vezes isso não é possível. Então, só o fato de ser arresponsivo, tá certo? E você não conseguir palpar o pulso, existe uma probabilidade muito grande desse paciente estar em parada cardiorrespiratória. Então, você pediu ajuda,
você checou se ele está responsivo e você checou o pulso dele. Ele realmente está em parada cardiorrespiratória. Dessa maneira, você vai começar esse CABD. CABD. O que é o CABD? Existe uma sequência para que você possa ajudar aquele paciente que está caído. O primeiro de todos, fazer as compressões, que eu vou mostrar mais adiante como é que faz. Segundo passo, desobstruir a via aérea, que eu também vou mostrar em seguida como é que faz. Terceiro passo, o B, olhar se o paciente está respirando ou não e se ele necessita de algum tipo de ajuda com relação à ventilação. E o passo final, o D, é o desfibrilador, que já vai estar chegando, porque você pediu ajuda lá no início do processo. E quando esse desfibrilador chega, você vai promover a desfibrilação, que eu também vou mostrar lá na frente. Então vamos lá. No C, você vai. No C, você vai. Tá aqui o C. Você vai fazer as compressões. Observe que as compressões é feito com a palma da mão, tá certo? Essa região aqui, ó, a palma da mão. O braço tem que estar totalmente estirado e seu corpo sobre o paciente. E a movimentação que você vai fazer não é nem do ombro, nem do cotovelo, nem dos punhos, e sim do quadril. É o quadril que movimenta no sentido de você comprimir o tórax do paciente. Você fazendo essa compressão, você vai estar fazendo com que o coração ejete sangue, conseguindo manter um débito cardíaco, conseguindo fazer a oxigenação do próprio coração e também do cérebro, que são os dois órgãos nesse episódio mais vitais que você deve proteger. Portanto, a massagem cardíaca, a compressão torácica deve ser feita você apertando o tórax de maneira que ele desça 5 centímetros com uma velocidade de 100 a 120 compressões por minuto, de maneira que comprima e volte à posição normal. Comprima e volte à posição normal. Comprima e volte à posição normal. Por quê? É necessário que volte à posição normal para que o tórax relaxe e, por pressão negativa, o coração consiga se encher de novo de sangue. Porque se o coração não consegue se encher de novo de sangue, você não vai ter sangue para bombear para o próprio coração através das artérias coronárias e para o cérebro a partir das artérias carótidas. Então, é importante o relaxamento do tórax para a compressão. Nesse momento, lógico, você já chegou alguém para lhe ajudar, e esse alguém que chega para lhe ajudar é a pessoa que vai fazer a desobstrução da via aérea. Porque às vezes o paciente engasga e a parada cardiorrespiratória é secundária ao engasgo. É aquela parada que a gente chama por hipóxia. O oxigênio deixa de entrar nos pulmões e, consequentemente, sem oxigênio, o coração para. O coração entra no ritmo chocável de arritmia e deixa de gerar pulso. Portanto, desobstruir as vias aéreas é a coisa mais importante nesse momento. Você vai continuar a massagem cardíaca e alguém que vai estar lhe ajudando vai fazer esse movimento aqui, ó. Pega o queixo do paciente, traz para trás, hiperestendendo, tá certo? A região cervical no sentido, ó, que a via aérea fique assim, ó, pérvia. Então basta essa manobra aqui, ó. Você pega no queixo do paciente, está aqui, ó, empurra para trás, fazendo uma pressãozinha, tá certo? Aqui na região frontal, no sentido de hiperestender o pescoço e desobstruir a via aérea. Exceção: esse tipo de manobra não pode ser feito no paciente que está em parada cardiorrespiratória, vítima de um trauma, porque ele pode ter uma lesão cervical e, se você faz esse movimento, essa lesão poderá ser
aumentada. Então, evitar, nesses casos, a hiperextensão. Combinado aí, galera? Então, passo 3A, desobstruir a via aérea. No passo 3B, você vai fazer respiração, porque esse paciente ele está sem oxigênio. Então vai chegar um determinado momento que o sangue dele vai deixar de ter oxigênio por completo. E você praticar essa respiração aqui, ó, boca a boca. Veja, respiração boca a boca é uma coisa que você tem que se sentir seguro para fazer. Se for uma pessoa que você conheça, da sua família, do seu convívio, e você queira fazer, você pode fazer essa respiração, porque o paciente que está sem oxigênio nenhum dentro do sangue, ele receber o oxigênio que está vindo do seu pulmão, que está ali com uma saturação de oxigênio em torno de 21%, que é o que tem na natureza, isso vai fazer muito bem para ele. Então você hiperestende o pescoço e aí fechando, tá certo? Aqui, ó, o nariz, fechando o nariz do paciente, você promove a respiração boca a boca no sentido de você melhorar a quantidade de oxigênio que tem desse paciente. Então, recapitulando, primeiro, iniciar a compressão. Segundo, desobstruir a via aérea. Terceiro, fazer a respiração boca a boca, tá certo? Na maioria dos serviços que chega para lhe ajudar, existe uma coisa chamada ambu, onde você acopla o ambu no paciente e vai ventilar ele com ambu, que é mais seguro e mais eficaz. Mas não tendo essa manobra aí, com certeza poderá salvar uma vida. E lembra lá no início que você pediu ajuda? A ajuda é no sentido de chegar esse equipamento aí, tá certo? Existem algumas cidades americanas e europeias que o DEA, o desfibrilador externo automático, ele chega por drone, tá certo? Existe aplicativo que você aciona o serviço de emergência, no sentido de dar a localização por GPS onde está acontecendo o evento, e aí o serviço de emergência, através de um drone, manda o desfibrilador para você naquele ponto. Se Deus quiser, nós vamos chegar a esse nível aqui no Brasil. Então, o DEA chegando, que é um dispositivo de fácil utilização, qualquer pessoa poderá utilizar, você vai colar uma pá do lado direito do paciente, a chamada pá do externo, e a outra pá no ponto apical. E o próprio dispositivo, o próprio equipamento vai reconhecer se há um ritmo chocável para que ele possa aplicar o choque. Então você coloca ele, ele vai dizer, checando o ritmo tal, fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular. Ele identifica, por favor, afasta-se, por favor, dando choque. Aí você dá o choque ao paciente. Então esse dispositivo, tá certo? Nós vamos torcer para que em breve os nossos governos, tá certo, a nível federal, estadual e municipal, possam colocar, tá certo, nos diversos áreas onde mais pessoas circulam, rodoviária, aeroporto, shopping center, grandes supermercados, vias públicas, para que você, treinado, como nós estamos fazendo aqui, para que você tenha noção de como essas coisas acontecem, você treinado possa aplicar o choque. Lembrar que o choque, ele só é possível ser aplicado para os pacientes que têm ritmos que a gente chama chocáveis, que são a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular. Mas você leigo, tá certo? Não precisa saber disso. Apenas colocar as pás, o dispositivo vai identificar se aquele ritmo é chocável. E se o ritmo for chocável, o próprio equipamento vai possibilitar a descarga do choque, transformando o ritmo em sinusal, saindo de uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular para o ritmo sinusal, que é o ritmo habitual nosso aqui do dia a dia, as pessoas que estão sem estarem doentes, tá certo? Já no hospital, os ritmos são variados. O paciente pode parar em assistolia, pode parar em atividade elétrica sem pulso, e aí são outros 500. Mas no caso da parada cardiorrespiratória na via pública,
tá certo? A probabilidade de ser um ritmo chocável é muito grande, então é por isso que você precisa ter o desfibrilador para fazer o choque e salvar essa vida aí, tá certo, galera? E por fim, é o itemzinho aqui, ó, hospitalar, a ajuda chegou, tá certo? O SAMU chegou, ou o serviço de emergência chegou, e aí vai se proceder, tá certo? O suporte cardiovascular avançado de vida, que é o ACLS, no sentido, tá certo, de promover, tá certo, o tratamento desse paciente com o direcionamento da sua patologia de base, tá certo? Vamos ver se ele tem lá algum distúrbio metabólico, algum eletrólito aumentado ou diminuído, que levou àquela arritmia, se foi um infarto que ele teve na via pública, que levou àquela arritmia, se foi um acidente vascular encefálico, enfim. A partir daí, você estará entregando o paciente a uma equipe médica capacitada no sentido de que esse paciente possa ser levado até o hospital e no hospital ele vai receber o tratamento adequado para o tratamento da causa base que levou àquela arritmia. Tá certo, galera? Então, de maneira muito pragmática, recapitulando, a gente precisa, no primeiro momento, pedir ajuda, no segundo momento, a gente identificar a parada, verificando, evidentemente, a cena, se você pode atuar. Identificando a parada, você vai proceder à massagem cardíaca, chegando àquela ajuda do seu amigo, vai desobstruir a via aérea, vai promover a respiração boca a boca. Detalhe, quando você está desobstruindo a via aérea, quando você está fazendo a respiração boca a boca, você não precisa e não pode parar a massagem, porque o mais primordial é a massagem. E se lembre que o prognóstico sempre é razoável, sempre é considerado bom quando tudo isso ocorre em 10 minutos. A partir de 10 minutos, tá certo? Começa a haver uma deterioração das células do cérebro e a probabilidade de termos sequelas neuronais é muito grande. Portanto, atuar de maneira eficaz, chamando ajuda, fazendo a compressão, desobstruindo a via aérea, tá certo? Fazendo a respiração boca a boca e quando o DEA chegar, colocar as pás, verificar se existe um ritmo chocável e promover o choque. Aí o serviço de emergência chegou e você brilhou, ou seja, você conseguiu salvar uma vida. Isso é importante porque você pode proceder isso dentro da sua casa. Ninguém nunca está livre de termos uma parada cardiorrespiratória dentro do nosso lar. E tendo essa possibilidade, a gente, evidentemente, que estará apto para proceder. Então, isso aqui foi o primeiro vídeo, tá certo, dessa série que nós vamos fazer aqui na cidade de Ilhéus. Vamos promover em algumas escolas, tá certo, em algumas empresas, nas faculdades, esse mecanismo do BLS, porque eu tenho certeza que se todo mundo souber fazer massagem cardíaca, nós vamos salvar muitas vidas, tá certo? De uma maneira simplória, como vocês viram aí, qualquer pessoa pode fazer. Tá certo, gente? Então, fica aqui um grande abraço do amigo Roland Lavigne. Eu vou pedir a vocês que, por favor, curtam esse vídeo, deixe lá o seu like, se inscreva no canal. Tem muita gente assistindo os nossos vídeos e não estão se inscrevendo no canal. E também acionando o sininho para que a gente possa notificar vocês de novos conteúdos que nós vamos postar aqui no canal ListMed, tá certo? Reitero o convite a qualquer colega, qualquer estudante de medicina que queira vir aqui ao nosso estúdio, bater um papo sobre um determinado tema, porque o nosso objetivo aqui é fomentar, tá certo, a ciência, o desenvolvimento tecnológico, para que os nossos colegas, os futuros médicos, possam se aprimorar cada vez mais e a qualidade da nossa saúde pública, tá certo, da nossa saúde privada seja cada dia melhor. Tá certo, galera? Fica aqui um grande abraço do amigo Roland Lavigne e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.